Olá, alunos da sétimo ano da matemática da educação básica, do ensino fundamental, tudo bom? Você que é aluno do sétimo ano, tudo bem com você? Ah, vamos fazer mais uma aula. Agora, dentro dos números inteiros, vamos conhecer o módulo de um número, o que é módulo de um número, e também o que é um número simétrico ou números opostos. Então, faz parte do seu conteúdo de matemática da turma de sétimo ano. Vamos para a aula então, para você entender um pouquinho isso aí? Então temos o seguinte. Você que tem o livro didático, você pode acompanhar essa aula na página 39 do seu livro didático, A Conquista da Matemática, da editora FTD, do Programa Nacional do Livro Didático de 2020 a 2023. Então, módulo de um número inteiro. O que é o módulo de um número inteiro? Bom, pegando algumas atividades aqui, o livro traz o seguinte: o Clodoaldo e o João são amigos, para nós começar a falar de módulo. Eles moram na mesma avenida. Todos os dias, eles se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. Então temos um esquema a seguir. As marcações destacadas em preto foram feitas na mesma distância uma da outra. O ponto 0 indica a localização do clube do bairro, e o ponto A, a localização da casa de Clodoaldo, e o ponto B, da casa de João. Então você tem aqui o ponto B, que é a casa do João, está aqui. O ponto A, a casa do Clodoaldo, está aqui. E o ponto O, então, é o clube onde eles se encontram. Se você pensar na reta numérica, você vai dizer, para cá são os números positivos, para cá números positivos e para cá números negativos. Sabemos que cada divisão de quadra tem a mesma distância, cada pedacinho desse tem a mesma distância. Então, posso dizer que a casa do Clodoaldo é 6 unidades de distância da casa do clube. E a casa do João é de 4 unidades de distância, porque está aqui, 4 de distância e 6 de distância. Ou menos 4 e mais 6, se você pensar na reta numérica. Mas essa é a ideia do valor do módulo. O que é um número com módulo? Seguindo o pensamento assim, então. Considere a menor distância entre duas marcas como unidade o clube do bairro, com um ponto de origem. Podemos associar números positivos a marcas à direita de O e os números negativos à marca da esquerda de O. Então a gente poderia associar assim, transformando aquele esquema numa reta numérica. Nós temos aqui, para cá são os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. Para cá, para esquerda, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E a distância, então, de 6 e a distância de 4. A distância de 6 e distâncias de 4 unidades. A distância entre a casa do Clodoaldo e o do clube é de 4 unidades. Dizemos, então, que a distância do ponto A em relação ao ponto 0 é dada pelo número 6. De A até 0 é 6, e de O até B é 4. A distância da casa de João até o clube é 4. Dizemos então que a distância do ponto B em relação ao ponto A é dado pelo número 4. Professor, não é menos 4? É isso que nós estamos vendo. Estamos vendo então que distância tem que ser dada em módulo de um número. Então o que é o módulo de um número? O módulo de um número é um valor, é um valor absoluto, também chamado de valor absoluto, de um número inteiro, onde a distância e o afastamento desse número até 0 na reta numérica. E é representado então por módulo. Então quer dizer que se eu tiver na reta numérica o número menos 4, qual é o módulo dele? Como é que eu represento o módulo? O módulo é representado por essas duas barras aqui que estão na sua atividade. E dentro dele, então, eu vou botar o número menos 4. Quem é o módulo de menos 4?
é o 4 positivo. Então, o que é módulo? Você já deve estar vendo. O que é módulo? Né? O módulo de qualquer número inteiro diferente de zero é sempre positivo. Então, o módulo de qualquer número diferente de zero é sempre positivo. Então, o módulo nada mais é que o número sem o seu sinal, ou com o sinal positivo, né? Se não aparece nenhum sinal aqui, a gente sabe que esse número é positivo. Tá? Então, para indicar um módulo de zero, é zero, e a gente indica assim, módulo de zero é igual a zero. Né? O módulo de mais 6, como é que a gente indica o módulo de mais 6? É 6, indica assim, módulo de mais 6 é igual a 6. O que eu simplesmente fiz? Tirei o sinal do número. Tá? Então, o módulo nada mais é do que isso. Tira o sinal do número que você consegue identificar, fazer módulo. Ó. Módulo de menos 4. A gente indica módulo de menos 4 é igual a 4. Ó. Cadê o sinal negativo? Simplesmente tirei o sinal negativo, ficou 4. Módulo e valor absoluto é a mesma coisa. Tá? Agora, números inteiros ou opostos ou simétricos. Então, a gente já viu que módulo é só tirar o sinal do número. E o que é um número oposto ou simétrico? Ah, observe a reta numérica. Temos aqui a distância do A, um ponto de origem O, né? Ponto de origem sempre começa no zero. Professor, tem que copiar essa reta? Sim, meus queridos. Usem a régua escolar. Usem a régua escolar para fazer esses desenhos, para fazer essa parte gráfica da matemática, tá? A distância entre um número e outro é a mesma unidade. Você vai botar 1 centímetro, 2 centímetros, como você tiver espaço para fazer no caderno, tá? Capricho nessa parte gráfica da matemática. Bom, temos um ponto O que é a origem. Para cá os números positivos, para lá os números negativos. A distância do O até o mais 2 é distância 2 pedaços, né? 1 pedaço, 2 pedaços. Para cá, a distância daqui até aqui é de também 2 pedaços. A distância do O até o A é de 3. Tá? A distância de O até B é 3 também. Lembra que distância nós usamos o módulo do número, ou o valor absoluto. Né? Eu não posso dizer que eu andei hoje menos 2 metros. Tá? Não tem como fazer isso, não tem como você pensar. Ah, eu vou correr menos 5 quilômetros hoje. 5 quilômetros negativo. Distância nunca é negativa, a distância é sempre positiva. Bom, mas o que tem a ver os números opostos ou simétricos? Notem que o A e o B são números opostos ou simétricos. Por quê? Os dois estão a 3 de distância. Né? Só que um é negativo e o outro é positivo. O que é o oposto ou simétrico? É o mesmo número, só que com sinal contrário. Ah, qual é o oposto de 2? Qual é o oposto de mais 2? Quem é o oposto de mais 2? É o menos 1. Qual é o oposto de mais 1? É menos 1. Aqui é o menos 2, né? Desculpa. Qual é o oposto de 2? É o menos 2. Qual é o simétrico de mais 1? É o menos 1. Então, o que é o oposto ou simétrico? É o número com um sinal diferente. Né? Se um é positivo, o outro tem que ser negativo. Se um é negativo, o outro tem que ser positivo. Então, note que o mais 3 e o menos 3 são associados a pontos que se encontram na mesma distância do zero. Ó. A distância de cada um deles é 3. Né? Eles possuem módulos iguais. Os dois são módulos 3, mas situados em lados opostos na reta. O mesmo ocorre com o 2, né? Aqui é o menos 2 e aqui é o mais 2. A distância deles é módulo 2, mas eles estão situados em lados opostos da reta. Um é positivo e o outro é negativo. Tá? Isso que é número oposto ou simétrico. Aqui acho que está repetindo esse slide, deixa eu ver. Repetiu. Então, dois números inteiros que estão na mesma condição são chamados números inteiros opostos ou simétricos, né? Então, isso que é o oposto simétrico. Exemplos. O mais 9 e o menos 9, ó, o mais 9 positivo e o 9 negativo, são opostos, são números opostos ou simétricos. O mais 9 é o oposto ou simétrico de menos 9 e vice-versa. Eu posso dizer também que o menos 9 é
o oposto ou simétrico de mais 9, né? Também posso dizer assim. O mais 100 e o menos 100 são números opostos ou simétricos. O mais 100 é o oposto ou simétrico de menos 100, ou vice-versa. O menos 100 é o oposto ou simétrico de mais 100. Ah? Conseguiu entender? Tá? O que é módulo? É o número sem sinal. O que é oposto ou simétrico na reta numérica? É o número, só que com sinal contrário. Se o número 9, por exemplo, é positivo, o oposto ou simétrico dele é o menos 9. Tá? Se você entendeu, então, já tem quem está com o livro, já quiser adiantando o conteúdo, né? Já que já assistiu a aula e já quer ir transcrever a atividade para abaixo dessa aula e fazer a atividade, é na página 40 do livro A Conquista da Matemática, tá bom? Não esqueça, você tem que colocar essas atividades no caderno. Colocar essas atividades no caderno, isso é importante, tá? Manter as atividades no caderno. Além da atividade, primeiro coloque o conteúdo. Todos esses slides, essa aula que eu passei para vocês, que apareceu na sua tela, copie para o caderno, tente pausar o vídeo, copia, retorna um pouquinho, entende o que o professor falou, né? Copia a próxima, antes de apareceu a tela, já pausa, copia, escuta o que o professor está falando, né? Entendeu? Retorna um pouquinho o vídeo, retrocede um pouquinho o vídeo, escuta de novo, entendeu? Né? É uma maneira de estudar, pessoal. O vídeo facilita muito para quem quer entender o que o professor está tentando transmitir. Tá? Tá bom, pessoal? Mesmo assim, então, a gente segue aí nessas aulas à distância, né? Em qualquer momento você pode me chamar lá, mandar uma mensagem e eu vou retornar essa mensagem para você, tentando auxiliar você ao máximo aí nos estudos da matemática. Fico por aqui, até a próxima aula, a gente já volta de novo com o vídeo já para correção dessa atividade que eu vou disponibilizar para vocês nos nossos canais de comunicação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.